Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Acompanhando a Central Brasileira de Notícias. São 4h05 ao vivo, direto de Campinas, para toda a região metropolitana, para você que está com a gente através do nosso dial 99,1 FM ou através dos aplicativos, do nosso site cbncampinas.com.br. Para você que tem labirintite, está dirigindo pelas ruas de Campinas, vamos chegando junto, hein? Vamos se movimentando, vamos lá. Através dos 99,1 FM, Arena no ar, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje tem, eu vou falar a verdade pra você, perdi 2 horas da minha vida, hein? Perdi 2 horas da minha vida. Precioso Seleção brasileira, já foi, essas 2 horas não voltam mais, e o tempo, o relógio do tempo tá contando, meu amigo. Daqui a pouco você vai entrar no meu clube, hein? Tem mais passado e futuro, hein? Se eu pudesse voltar essas 2 horas, vou falar a verdade pra você, né? Ai, meu Deus do céu, que coisa, Brasil, Vini Júnior expulso, muita coisa acontecendo e um movimento intenso, hein? Vamos falar bastante desta seleção brasileira. Só acordei no intervalo, quando meu filho deu um grito, papai, era eu na televisão, enchendo a tela. Muito bem. Da Globo. Da Globo. Opa! Bom, vamos lá, tudo bem, cabelinho? Muito boa tarde, Eliel, Carlão, Fábio Scheibe. Nosso colaborador da CBN Campinas. Todo mundo, aliás, você dá um alô, é Marcião, saiu, hein? Saiu. Falou que vai bancar o gatinho. Funcionário novo paga. Por que saiu, né? Porque aqui tem palavra. Viu? Fica tranquilo. Ô, Braz, ó, vamos fazer aquele esquema lá. Podia chamar ele, né? Podia mesmo, e eu sou convidado, hein? Fui convidado. Ele foi no derby ou não? Ele, não eu foi? acho que ele, porque... Pode marcar o negócio lá e tudo que for beber... Em termos de Guaraná, é por minha conta. Não é de cevada. Agora o que tem palavra também é o Sarcófago. Porque hoje a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Daqui a pouco a gente fala sobre. Tudo bem, Carlota? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, ao nosso grande cabelinho. Fábio Scheibe, vestido com um manto preto, muito bonito, estilo All Black, né? Todo All Black. Todo All Black. E vamos lá, quarta-feira, hoje ainda sentindo. Ele chegou, hein? Alguns resquícios de seleção brasileira. Ele mas só hoje participa quando eu não venho. O que vale é o Brasileirão. E eu já fui informado pela minha produção que eu tenho um compromisso na sexta. Então, portanto... Bom, tudo bem, ô Chaibeta? Boa tarde pra você, nobre... O Scheibe, que você ficou sabendo, Carlão? Tomei um susto quando eu vi o nome dele na chapa opositora à eleição de Leila Pereira, cara. Ele hein? Vi lá, Fábio Scheibe, aporte de 5 milhões. A campanha é forte. Campanha forte. Leito acirrado, hein? Por isso que ele largou o Ituano, né? Ituano tá caindo, ele foi. Tá aí pelas beiradas, né? Tudo bem, Scheibe? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Acho que até o maior opositor de Leila Pereira é complicado a ficar contra ela neste momento, né? Ela que está colocando o Palmeiras em um patamar muito alto, conseguindo fazer bons negócios com o Palmeiras e alavancando cada vez mais a marca. Leila Pereira não é unanimidade pela questão de alguns pontos de vista, mas todo mundo que, mesmo quem é contra ela, sabe o trabalho que ela tem feito à frente do Palmeiras. O trabalho promissor, deve ser reeleita nesse final de ano. Mas eu dou meu boa tarde com um pouco de saudosismo, né? Saudosismo das boas atuações da seleção brasileira, dos bons jogadores. Verdade, hein? Quando a seleção brasileira nos encantava mesmo. Ontem foi de doer, viu? Eu fiquei meio triste. E aí eu vi, né? O Luiz Roberto meio que triste desde os primeiros minutos, quando tão logo o expulso foi... Expulso não, né? Amarelado foi o Vini Júnior. E ele ficou triste o programa inteiro. Eu vou falar a verdade pra vocês. Se for pra jogar essa bolinha que ele tá jogando aí, meu amigo, pode ficar fora.
Não tem problema nenhum. Pode ficar fora. Não tem. Vini Júnior, com todo respeito, mas também é um jogo bom e 10 ruim, hein? E outra coisa, isso. ele não tinha essa característica de um nervosismo. Irritadiço, né? Milongueiro. Cara, hoje Irritado. hoje eu digo assim, nesta Copa América ele tá muito bravo, muito acima do Concordo. tom. Ele sabe que ele é um protagonista na seleção brasileira e uma arma dos adversários é a provocação. Ele está sujeito, eu acho que ele tem que suportar. Também acho. Também acho. E na briga pessoal dele, né? Na briga pela bola de ouro, ele tá ficando bem atrás do companheiro de time do Bellingham. Nossa, né? o Bellingham fez um golaço, hein, velho? Decidindo o jogo para a Inglaterra, decidindo classificação para a Inglaterra, e o Vini Júnior muito abaixo do esperado na Copa América. Ah, mas eu vou falar a verdade pra você, viu? Achei que ele pudesse estar no mesmo nível do Bellingham, de outros caras aí. Sei lá, viu, gente? Acho que não sei não, viu? Prefiro segurar um pouco mais. E Rames Rodrigues gastando a bola, hein? Como joga Jogando bonito, hein? jogando bonito, né? Joga bonito. Que coisa, né? Joga muito, Rames muito. Rodrigues. É. E o ouvinte, a primeira mensagem que chega aqui é sobre o Rames, né? Rames Rodrigues, que está no São Paulo, é um sósia do que joga na Só Colômbia, pode né? ser. Nossa, Mas tem outro que só tá pode jogando ser. muito, hein, gente? Richard Rios. Bom também. Baita jogador, hein? Como evoluiu, não? Como evoluiu, né? Evoluiu. De tempos Não, no Guarani já ia bem, já longínquos. tinha ido muito bem no Guarani. Não, no mas- começo não, né? Que ele foi expulso Não, ele logo foi expulso no em derby, 2 né? jogos seguidos. Não, tudo. Não, sim, mas É, depois o ele. início- Não, mas ele foi bem, início ele foi bem. Ele Mas foi. hoje tava contando pro Leão, né? O início dele foi um barato, né? Exato. Porque ele estreia contra a Ponte, Expulso. ele já dá-lhe uma cotovelada. O Guarani toma o gol, ele já dá a cotovelada e é Foi expulso. mesmo. Foi um negócio absurdo. Mas E ele volta depois de cumprir Contra o suspensão e é Londrina. expulso de Ele foi novo. expulso contra o Londrina. Aí depois ele engatou. engatou, Aí- né? Uma Mas sequência ele tem um positiva. fio desencapado. É. Alguns jogos do Palmeiras, o Chay pode falar com mais propriedade que eu, tem jogadas fáceis que ele deixa um bracinho, deixa uma perninha levantada, ele chega um pouco firme demais, vai, vamos dizer assim, né, Chay? Exatamente, essa mania de jogar com os braços abertos, né? Com o braço para o lado, acaba atingindo o adversário. Mas é um bom jogador realmente, um jogador que tem feito diferença no meio-campo do Palmeiras. Hoje seria o titular no time do Palmeiras, na Colômbia também tem mantido o status de titular ao lado do Rames Rodrigues. E com o Arias também, outro entre aspas, Verdade. colombiano brasileiro, tem jogado muito bem também no time da Colômbia, que é um bom time há 26 jogos invictos, né? Eu concordo. Hoje nós queremos a opinião do nosso ouvinte sobre seleção brasileira. O que você tem a dizer sobre a seleção brasileira? Você ainda acredita que o Brasil é capaz de apresentar um futebol convincente para superar o Uruguai, jogo de sábado, 10 horas da noite? Ou você acredita que a seleção brasileira não vai ter resultados, digamos assim, satisfatórios em curto prazo? Quero a sua opinião. 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. E hoje também tem São Paulo, hein? São Paulo e Atlético Paranaense, Duro. jogo das 9h30 da noite. E jogo legal porque o Atlético Paranaense é o quinto com 22 pontos, São Paulo é o sexto com 21. Se o São Paulo vencer, cola no G4. Se o Atlético vencer, deixa o São Paulo um pouquinho mais distante do sonho de já chegar ao G4. A gente vai falar bastante desse jogo também. Bom, vamos falar então da música do dia, afinal, no dia 3 de julho, de algum tempo lá pra trás, Lá atrás. lá nos primórdios da comunicação, a Ponte Preta estava em campo. A Ponte Preta estava em campo. Você não vai falar o adversário, Não vou falar o adversário. mas foi no mesmo ano do lançamento desse sucesso aqui. É recente, Justin Bieber. É recente. Da minha geração, da minha geração. Achei que ele ia falar Justin Timberlake. Não, esse é Justin Bieber. Achei que ele ia falar New Kids on the Block. Não é. Sei lá. Ah, essa é jogo recente, jogo pra 2017, 2018, Não sei. Até o 2019, final que você sabe. 2015. Ô, Chaibe, é da nossa geração de balada, hein, Chaibe? Essa daí. Esse era o tempo do Scheibe, de baladas campineiras, Fábio Scheibe. Um pouquinho depois, né? Mas tem umas baladinhas com essa também. Essa eu conheço. Tá vendo? Esquecidas. O Chave tá em grande fase no sarcófago, viu? Essa Ultimamente tá voando, tá ele voando. Ah, eu tô mandando todas pra ele, tá vendo? Ah, boa. Isso aí. Não, essa é recente, é de 2020 pra cá. Ó, Ei, Justin. Justin deu uma afastada, né? sorry, Justin Bieber. Bem. Tá certo. Tá Comando animado, hein? técnico de hoje,
é do nosso grande Nilson Belisário, famoso pastor, e do Daniel França no streaming, para você que está com a gente no youtube.com/CBN Campinas. Começou, hein, gente? A Arena vai até às 5 horas da tarde. Hoje, vamos saber por onde o povo anda? Vamos lá. Hoje, pode falar de seleção se você quiser, mas hoje a enquete é: por onde você está dirigindo nesse momento? Olha, boa. Ô, pessoal, tô aqui na Anhanguera. Ô, galera, tô aqui na rua Tal de Valinhos, tô aqui em Vinhedo. Por onde você está? Será que tem ouvintes de 30 cidades diferentes da região metropolitana ouvindo a gente? Olha aí. Vamos saber por onde o povo anda Interessante, hein? ouvindo a CBN? Campinas e adjacências? Será que tem alguém em Montemor ouvindo a E CBN? Elias Fausto? Em Elias Fausto, em Cândido Mota. Não, em Cândido Mota, talvez, porque pelos... Em Olambra, em Araras, Paulínia. Limeira, Americana, Mojimirim, Mogi Guaçu, Mumbuca. Valinhos, Vinhedo, Capivari. Será que tem? Vamos saber através do nosso ouvinte que está no WhatsApp no 991869070, de onde você escuta a CBN. Vamos saber toda a nossa audiência. Esquecemos da belíssima Hortolândia, Hortolândia que não Indaiatuba, Sumaré. Sumaré do lado, Jaguariúna, Amparo. New Odds, a famosa Nova Odessa. Que isso, hein? Será? E distrito de Nova Veneza. Tem bastante. Será que tem nos distritos de Joaquim Egídio, Souzas, Barão Geraldo, Espírito Santo do Pinhal, Do Sul. Por que não falar de Itu, Morungaba. Itatiba, Alto, Amparo? 991869070. Vamos saber quantas cidades estão na sintonia da CBN nesta tarde de quarta-feira. Eu também estou mais perdido que surdo em mim. Mas começou a Arena, gente. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Transporte, máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Já pode marcar na agenda o dia 31 de agosto, pois está confirmada a 18ª Feijoada do Giovanetti. Garanta sua presença no evento mais esperado da região. É a sua oportunidade de apoiar instituições beneficentes enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Para mais informações sobre o ingresso, siga nossas redes sociais, @giovanetti.campinas. Historicamente, o melhor. Beba com moderação. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Arena CBN. Quatro horas e 18 minutos. Mas a audiência CBN é uma audiência que realmente atende os anseios, né? Boa. O ouvinte mandando, muita gente mandando áudio, ó. Alessandro de Hortolândia, mandando que a geração creme de avelã, seleção brasileira. Ronaldinho Gaúcho, estou com o Ronaldinho Gaúcho, não dá para assistir o Brasil. Mosca de Hortolândia, olha que audiência legal em Hortolândia, hein? Terra do Sérvio, Hortolândia. Ó, o ouvinte aqui de Sumaré, Ricardo Oliveira. Ó, nome de centroavante do meu peixão, hein? É. Que gostava do Sumaré, do Guarani Sumareense e da Ponte Preta Sumaré. O Sumaré, que o Ricardo Oliveira, que gostava de fazer gol em Fernando Praz. Sim, foi a rivalidade dos anos 2015. Emanuel de Cordeirópolis. Boa tarde, galera. Wellington de Sumaré. Sumaré, grande Sumaré.
O Sumaré vencendo a audiência, hein? Sumaré é uma audiência maciça. Boa tarde, Fernando de Louveira. Esquecemos de Louveira. Circuito das Frutas. Opa, no Jundiaí. Aliás, Valinhos é terra do figo, Sim. Vinhedo da uva e Louveira, não lembro, Morango hein? é Atibaia, né? Atibaia, morango. Não lembro, precisamos saber aí. Isso. O ouvinte aqui, o Fernando mandou pra gente, qual que é a terra de Louveira aí? Manda pra gente. Futebol no Brasil continua mostrando como cada vez mais o país do vôlei. Tô na área, hein? Galera ouvindo aqui na porta da IPTV, o Edu. Opa! Passou aqui em frente, tirou uma foto e mandou pra gente. Show de o bola, Edu hein? do táxi? Pode ser. O Edu do táxi é bugrino roxo. Em Hortolândia, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Hortolândia. Cristiano Gomes. Ouvinte aqui de Cosmópolis, Rodrigo Rufino. Terra do Cosmopolitano. Décio estádio de Telmo Almeida. Hortolândia. Rapaz, como tem gente de Hortolândia. Ó, o Naldo Araújo, nosso grande Naldo, tá em Itatiba ouvindo a gente. Itatiba, opa. Águas da Prata, esquecemos de Prata. Águas da Prata. Opa, como não? O ouvinte mandou aqui, o José Newton, abraço, José Newton, Edson Antunes, estou aqui em Itatinga visitando as primas e mando um abraço pra vocês. Opa, nessa hora? Não, são os parentes dele. Ah, claro, cidade, parentes, Itatinga, exato. tá Ouço de Mongaguá, Mongaguá. pelo aplicativo. Litoral Norte. Litoral Norte. Mongaguá Sul, de perto né? do Suarão ali, não é? Litoral Sul, né? É, Litoral Sul, Litoral Sul. Praia Itanhaém, Grande. Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, verdade. Bertioga, né? Ali do lado de Búzios, né? Não, ali já é Paraty. Cabo Frio, né? Paraty, não é? Não, Saquarema. Eu tô vendo aqui Louveira. Errei por 420 alqueires. Eu tô vendo aqui Louveira, cidade das videiras. Ah, que legal. Daniel, deixa eu mandar As uma- videiras, olha aqui, grandes plantações de uvas, né? Isso. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, pessoal lá de Indaiatuba, do Santa Cruz Futebol Clube, tá completando hoje 67 Pô, mas anos você de manda todo. existência. Esse Santa Cruz O é a Santa- quinta vez que você manda Santa abraço. Cruz, 67 anos de existência. Hoje, um dos times do futebol amador. Qual que foi aquele que o Fábio Scheib... Ferroviário de vocês brigaram, Itaici. vocês Ferroviário de brigaram? Itaici. Ah, tá. Parabéns 15 de ao Galo novembro. de Indaiatuba, 67 anos de existência, tradição, glórias. Estão ouvindo No a gente? Então, um abraço pra toda a Aí galera do sim. bairro Santa Cruz, em Indaiatuba. Um abraço pro pessoal de Santa Cruz, para quem tá com a gente no YouTube. Nós estamos com um probleminha no áudio, mas nós já vamos adequar. Fiquem tranquilos. Show. Fiquem tranquilos, já vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui do áudio. Chegou uma mensagem, puxão de orelha já da dona Onça. Então tem que correr atrás para Vamos arrumar, lá, né? Vamos lá. Vamos lá. 2, viu? É 2, né? Do áudio do... Ah, é? Do áudio do YouTube. É. Vamos dar uma olhadinha, gente. Boa tarde, pessoal. O Brasil jogou ontem. Pensei que era o Corinthians com um novo uniforme. Tá no mesmo nível, hein, gente? Tá no mesmo nível, hein? Que fase, O hein? ouvinte é criativo, né, Nossa. velho? Rapaz, o Sérgio de Paulínia tá ouvindo a gente na Dutra, lá em São José dos Campos. Olha que cara. legal, Aí, cara. Pô, é Bacana, longe, hein? hein? Muito não longe. tem, cara, Vale não do tem Paraíba, limite, não né? tem... Vale do Paraíba, como disse o Chay. Se eu estou na Dutra uma hora dessa, eu emendo mais uma hora na Tamoios e vou embora. Ah, sim, verdade. Não volto pra Boa, Campinas, boa. não. Litoral Norte. Bruno de Mojimirim, terra do Sapão. Sapão, Que grande revelou Rivaldo, hein? Grande. O ouvinte indo de Arthur Nogueira para Limeira. Opa, Arthur Nogueira. O Antônio Fernando. Limeira, terra do Independente da Inter. O Márcio Guilherme tá em. Mauri Guilherme tá em Paulínia. Paulínia. Grande Paulínia. Boa tarde, Arena. Meu nome é Márcio Moro e estou dirigindo agora em Americana. Americana. Márcio A Matos. Princesa Tecelã. Ah, Olha o Geraldo de Hortolândia, hein? A Hortolândia ouve a gente. hein? Hortolândia, Sumaré. Pessoal, o Cosme, Legal, velho. em Laranjal Paulista, Lara- Ah, lá, terra de Heitor. sentido terra de Botucatu, quilômetro 210, o sinal da CBN bombando. Terra da Laranjalense. Coisa linda, velho. Rafar na área. Grande Mandou aqui Rafar. pra gente o Everton Roberto. Opa. Alô, Rafar. Em Itu, sim, ouvindo a Arena. Ana Abraço, Elisa. Adeitu. Aí, Obrigado, Ana Django. Elisa. Abraço, brother. O Edgar em Cosmópolis. Cosmópolis nos abraça O carinhosamente. ouvinte está em Pereiras, interior de São Paulo, ao lado de Laranjal Paulista. Opa, olha só. Caramba, uma- velho. Cara, Ó, Louveira é a terra da uva, como você já tinha dito. videiras. Parque São Quirino, em Campinas. Onde fica o Parque São Quirino, Carlão? Deixa pra lá, eu não sei, sério. O Parque São Quirino fica ali na região da John Boy. Não é da CPFL ali? Não, ali Lá é a saída já ali pra tem a Paulista. Chácara Primavera. É, não é? É lá mesmo, né? Chácara Primavera. É, São Quirino, É. Vila Santana. Foi por ali. bem, Carlão. Depois o ouvinte manda, não, fica lá do outro lado. É, João Alberto é em Jundiaí. Jundiaí. Terra dos Várzea Galo do Paulista. Japi. Galo do Japi. Alexandre em Hortolândia. Audiência forte em Hortolândia, hein? O ouvinte mandou aqui, ó.
O Eduardo mandou, que é pai da estagiária que tá trabalhando aqui na IPTV. Legal, Eduardo. Tô aqui na retransmissão curtindo a CBN. Adivinha Opa! quem é? Ah, É o nosso artilheiro que nunca cansa de fazer gols. ah, Mesmo impedido, ele segue esse aí, marcando, esse é que eu rapaz. tô Mauricião? pensando. Mauricião? Mauricião? É o Mauricião. Conserta relógio no escuro com luva de boxe. O Deodato de Hortolândia. Valeu, Deodato. Pessoal da CBN, estou ouvindo em Santa Bárbara do Oeste, Santa... terra do Rio Brancão. Não. Não, você tá Ah, louco. não. União, É do Barbarense. União Leão Agrícola, da o Leão 13. da 13. O Terra João do César Cláudio. Cielo, né? Grande O jogador, Adilson de brasileiro. Americana, sempre na audiência. Parabéns pelo programa Alegando Minhas Tardes. Obrigado, Adilson. Opa! Ouvindo a Arena, aqui em Indaiatuba. Ah, não, ele tá em Valinhos. É o Marcos Pimenta de Indaiatuba, tá em Valinhos hoje. Abraço pro Marcos Pimenta. Em Araras. Araras ouvindo a gente. O Santo Antônio de Posse. Olha Santo Antônio de Posse, hein? Terra do União Pocense. Quem Que tá em isso, Araras quanta é gente, Paulo hein? Soares, o amigão. José Roberto Beto de Sumaré. Ó, Mandando Sumaré. ó, Sumaré tá bombando. Sumaré Hortolândia tá. Ó, disputa É, palmo a palmo, É hein? o Arena dominando. O ouvinte de Estiva Gerbe. Estiva Jebe. Os times que menos gostam são os Penapolense, Audax do Rio e Alianza Lima. Caraca, Mas esse a é Penapolense já alternativo. caiu em alguns momentos, né? Estiva Gerbe, terra do zagueiro Chicão. Chicão. Trabalha no O Corinthians. Júlio Gomes tá lá no Nóbrega, em Campinas, na área do Lupe. É, lá os pais da Vanessa, né? Eles É. moram lá na Nóbrega, isso. O ouvinte aqui, ó, que faz, amigos da CBN, que faz a tarde do esporte, faz melhor esporte. Ô, isso? louco. Cosmópolis. Cosmópolis nos abraça carinhosamente. Abraço. Muita coisa, Pessoal do gente. Cosmopolitano, estádio Thelma Almeida. Mário de Sumaré. O Richard falando da Washington Luiz, Rio Claro, a Cidade Azul. Não, mas é vermelha também, porque tem o galo vermelho aí. Ela tá hein? na 1, hein? Ano que vem. Evandro de Cerquilho. 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 Caramba, vai mandando aí. Quantas cidades ouvindo a gente, hein? Cara, Vai mandando aí, eu quero saber de onde você ouve a CBN. 991869070. Eu não vi ninguém de Vinhedo, hein? Não vi ninguém pô, de nem ela Vinhedo, hein? apareceu hoje. Terra de veraneio. Ninguém A mandou terra de Léo mensagem Batista, aqui. Cordeirópolis. Léo Batista. Serra Negra também ninguém mandou. Serra Negra. Pedreira. Pedreira. Jaguariúna. Vinhedo, Jaguariúna, terra tão de- próxima da gente. Vinhedo, terra de Carlos Ganso, de Polozzi. Nossa. Meu Deus, vai Fábio mandando. Luciano. 991869070. Quero saber cadê os ouvintes de Vinhedo, hein? Poxa. Tá na hora de aparecer. Vinhedo, a terra do Rocinense. Eu adoro Vinhedo, acho Vinhedo tão Eu simpático. também gosto muito de lá. Adoro mesmo, viu? Meu pai trabalhou alguns anos lá na década Só de não 80. pode ir na festa da uva e depois sair. Ah, dá problema. É, dá ruim, hein? Vai de Uber. Vai tranquilinho. Antigamente era a Vai... terra das baladas lá. Nossa. Era muito bom. Década de Foi 80. sensacional. A virada entrada pros de Vinhedo é 90. bonita demais. E era ali, né? Ali tinha muitos bares. Qual que é o time né? de Vinhedo? Rocinense, Associação Rocinense de Futebol, e é Grená. Por lá Aliás, jogou você na sabia que base, e Carlos Valinhos- Ganso jogou na base Você da sabia que Rocinense. Valinhos agora tem um time profissional? Já teve, que era o União Bom, já teve o Valinhense na década de 50, União Bom Retiro na década de 80. Sabe quem jogou no União Bom Retiro? Magno Alves? Geraldão. É, do o Magno Corinthians. Alves foi revelado. Geraldão, zagueirão? Geraldão, não, centroavante do Ah. Corinthians, do Inter de Porto Alegre. legal. Gibas que treinou também. União Bom Retiro, estádio Valinhos. Eugênio Francischini, se eu não estiver enganado. Alô, pessoal de Valinhos. Ó, como o Vinhedo não mandou ninguém, eu vou puxar a orelha. Eu quero 5 ouvintes de Vinhedo que estão ouvindo a gente aí, O Luciano do acompanhando. Vale tinha um projeto legal em Vinhedo, né? Tinha. Tinha Com narrador? Principado, É. Que legal, O hein? Palmeiras Jogos dente feminino mandava jogo em Ainda Vinhedo. Manda lá, né? Como que é o nome do estádio de Vinhedo? Agora eu apertei. Ah, Tem, vamos lá. tem, Agora eu tem, apertei. tem, Ô, Chaib, enquanto os caras vão procurando o nome do estádio, eu quero que você discorra. Nelo sobre- Bracalente? Nelo Bracalente? Não é esse, não. Bracalente. Discorra Não é sobre o jogo da seleção brasileira, essa seleção que você falou que ia ficar pra história como a seleção geração do Penta. O Brasil sendo treinado pelo Dorival Júnior apenas 7 jogos, né? O começo de trabalho, mas os erros, os defeitos que tinham na época do Diniz ainda, ano passado, né? Continuam presentes. O Brasil carece bastante de um meio-campo mais qualificado, de um camisa 10, jogadores que são bons, muitos jogadores bons, principalmente no ataque, Vini Júnior, Rodrigo, mas jogadores que são, entre aspas, comuns por aquilo que a gente está acostumado a ver. Já viu pelo Brasil, né? Jogadores também muito parecidos, aquele jogador que corre, cisca, vai para o lado, dribla e bate, como o Savinho tem entrado também. O Brasil necessita de um camisa 10, que é difícil de achar, o Brasil não tem esse jogador hoje em dia, e no ataque também um centroavante, né? Um matador. Ontem o Brasil sentiu muita falta de ter as jogadas criadas no meio campo,
O Brasil tentando sair, tocando bola desde a defesa para o ataque, acabava perdendo o meio campo para a Colômbia, e não teve tantas oportunidades. Primeiro tempo até que foi mais criativo, marcou um belo gol de falta, e teve um pênalti também, que não foi dado para o Brasil, tem que se lembrar disso também. A própria Conmebol revisou o lance e admitiu o erro, mas o Brasil está muito abaixo do esperado, né? A Colômbia já está há bastante tempo aí, 26 jogos invicta, e na minha opinião o Brasil, como disse mais cedo pela manhã, é a quarta força nesse momento para ganhar a Copa América, atrás da Argentina, do Uruguai, adversário próximo, e da própria Colômbia também. Mas, visando uma Copa do Mundo, tem que melhorar muita coisa ainda, né? Recebi uma mensagem aqui, tô com o Chape, tem que melhorar bastante coisa. O Wilson de Vinhedo jogou no Rocinense, na legal. Ponte Preta e no Guarani. Opa, tá vendo? Opa. Jogou do quê, Wilson? É. Manda pra gente Associação aí. Rocinense de Futebol. E por quê? Você sabe E por o que é sobrenome, Rocinense? Wilson? Ah, Porque antigamente Vinhedo chamava Rocinha e é no distrito de Campinas. Ah, tinha Olha que restaurante, legal, Rocinha. Pela aí, Rocinense. Boa, boa, muito cabelo. bom, muito Legal, bom. show. A Juliana de Vinhedo Opa! também chegou. Opa, E você? Juliana. Tá ouvindo a CBN da onde? Manda aí pra gente, 991869070. Repórter CBN. Quarta-feira, 3 de julho de 2024. O governo federal lançou hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. O programa concede incentivos a agricultores que produzem alimentos imprescindíveis para a população brasileira. Ao todo, serão investidos 85 bilhões de reais e serão abertas 10 linhas de financiamento de crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A União encerrou 2023 com um patrimônio líquido negativo de 5 trilhões 586 bilhões de reais. Apesar do déficit, o resultado mostra um aumento de 4,4% em relação ao registrado em 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou para a próxima quarta-feira a votação da PEC que prevê a autonomia financeira do Banco Central. A análise estava marcada para hoje, mas não ocorreu em razão de um pedido de vista coletivo. O texto, de autoria do senador Vanderlan Cardoso, do PSD, tem apoio da cúpula da autoridade monetária, que pede maior orçamento e reajustes salariais. A proposta, no entanto, tem sido alvo de críticas do presidente Lula. A UEFA informou que está investigando uma comemoração feita pelo jogador Merih Demiral, da Turquia. Ele celebrou um dos gols marcados contra a Áustria nesta terça com um gesto que lembra uma saudação do grupo Lobos Cinzentos, uma entidade nacionalista turca de extrema-direita. O movimento é considerado ilegal em alguns países. Demiral pode ser punido com suspensão do jogo das quartas de final da Eurocopa contra a Holanda. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Informação das estradas agora com ele, nosso nobre companheiro de todas as tardes, Flávio Botelho. Muito boa tarde, El. Muito boa tarde também aos ouvintes. Ele é o motorista que segue pela rodovia Anhanguera, encontra a maior movimentação no sentido capital, ali na região do Nova Aparecida, até o trevo da Dom Pedro. No sentido interior, por enquanto, fluindo bem. A melhor opção é a Bandeirantes, que tem trânsito sem transtornos nos dois sentidos. Na rodovia Santos Dumont, sem dificuldade para quem acessa Campinas e também no lado oposto, sentido Viracopos e Indaiatuba. A Campinas Mogi, por enquanto, também tem boas condições nos dois sentidos. Na Dom Pedro I, o trânsito já é carregado ali na chegada ao trevo da rodovia Anhanguera. Na SP-101 a Campinas Montemor, por enquanto, o trânsito segue fluindo bem no sentido Hortolândia e também no lado oposto, sentido Campinas. Com você. Obrigado, Flávio. Volta já já no nosso ponto final.
Vamos dar uma mãozinha para você começar a realizar seus sonhos. Com o consórcio Embracon, você conquista sua casa em até 240 meses e seu carro em até 100 meses, sem juros e sem entrada. Acesse consórcio Embracon. O Ampliar Itaquaral foi entregue e já está pronto para morar. Aqui você encontra a melhor planta com 3 suítes, localização privilegiada, no coração do Taquaral, lazer completo e segurança. Venha conhecer e aproveite as últimas unidades. Acesse ampliaritaquaral.com.br. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Arena CBN. Quatro horas e 34 minutos de volta com o Arena. Deixa eu mandar um alô aqui pro Mário, lá no Jardim das Andorinhas, voltando de Santo André pela Avenida Sapopemba. Mandou mensagem aqui. Só para o estádio de Vinhedo, estádio Nelo Bracalente. Valeu, Mauricião, pelo suporte. Ouvinte mandando aqui, ouvindo vocês em Taubaté. O Alisson Tauba. O Burro da Central. Cheguei de Campinas agora há pouco e tá com uma camisa do Burro da Central aqui, o Alisson. Taubaté. É isso. Boa tarde, amigos do Arena. Enquanto tiver jogadores creme de avelã com frutinhas da seleção, não vai sair disso. Luiz de Nova Odessa. Nervoso, Luiz, hein? Tá bravo. Boa tarde, meninos do Arena, ouvindo vocês direto do Aras, Larissa, em Montemor. Montemor. Roberto Estradioto. Que isso, hein, Roberto? Dá pra dar uma cavalgada aí ou não? É legal, Aras, hein? Opa! Com vocês sempre, firmes e fortes, Terezinha de Itu. Grande Terezinha. Boa tarde, amigo Josué, escutando em São Tomás de Aquino, Minas Gerais. São Tomás de Aquino, Josué. Tem uns amigos meus que são de São Tomás de Aquino, esse fim de semana tem rodeio lá. Ah, é? Vou pra lá. Que isso? Tô fazendo nada mesmo? Opa, aí sim. Abraço pra turma de São Tomás de Aquino. Silvio de Americana, melhor a forma de passar tarde trabalhando é ouvindo os meninos do Arena CBN. A Silvia de Americana. Obrigado, Silvia. O ouvinte que mandou aqui que jogou no Rocinense, ele foi zagueiro na juventude, mas parou cedo. Parou com 16 anos, se tornou bancário e hoje está aposentado. Foi inteligente. Logrou êxito na vida, hein? Foi inteligente. O Osias está ouvindo a gente em Limeira, tomando um cafezinho passado agora, hein? Nossa, que beleza de café, hein? Atacante do União São João, né? Valdir Félix, de Cosmópolis, mas está ouvindo a gente em Arthur Nogueira, sintonizado sempre no Arena. Ó, o ouvinte mandou aqui, ó, para refletir, os 3 jogadores do meio-campo do Brasil jogam na Premier League, vulgo o melhor meio-campo do mundo, ou seja, joga o melhor campeonato do mundo, né? Os 3 melhores meio-campos da Colômbia jogam no Brasil. E os 3 da Colômbia foram muito melhores. Que bela analogia do ouvinte. Tá com sede, hein, Chaibe? Pelo amor de Deus, hein, refrescar, né? Hidratar, sempre bom. Pra quem tá com a gente no YouTube, o rapaz mandou uma água de 2 litros pra tomar água agora, mas, hein? Eliel, eu acho que isso requer um entrosamento, né? A seleção da Colômbia ela é mais ajustada. E ela vem jogando junto há muito tempo, né? O protagonista, que é o Rames Rodrigues, está lá, está empenhado. E a nossa seleção está em formação. É um belo jogador, Rames Rodrigues. É, bonito. Fazendo aí uma eliminatória muito ruim, né? A seleção brasileira. A gente não conta com o nosso protagonista, que é o Neymar, trocando de treinador. Acima deles, querido Neymar. Assim, o conjunto da Colômbia é tão mais entrosado que depois que empatou, meio que segurou o jogo. Tivemos um pênalti, né? Que poderia ter sido marcado, assim como a Colômbia teve a chance do Borré. Mas mesmo assim a Colômbia meio que administrou o resultado depois do empate. Vou falar um negócio pra vocês, hein, gente? É uma má vontade da arbitragem da Conmebol contra a seleção brasileira ou times do Brasil. Pô, foi muito pênalti no Vini Júnior, gente. Ó, desde que eu me entendo por gente, foi assim, isso sempre na América na Conmebol, na América do Sul, meu irmão, ó, contra o Brasil... É assim. Olha que mensagem legal do Salvador Turquete, de Valinhos. Quero parabenizar todos aí pela programação. Vocês são os melhores comentaristas de futebol. Abraço e Deus abençoe vocês. Grande Turquete, hein? Show, obrigado, Turquete. Valeu.
Galera, boa tarde. Gerson de Campinas. Vocês estão falando de preocupação do Brasil na Copa, mas o Brasil vai pra Copa? Tem essa questão. Né? Só esqueceu das eliminatórias. Cara, isso é uma boa dúvida, hein? O Brasil fora de uma Copa do Mundo, eu acho que é um peso maior de qualquer problema político que o Brasil possa enfrentar. Eu também acho que vai ser uma bomba, velho. Seria uma hecatombe. O Brasil, país do futebol. Seria um cataclisma, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Iria abalar as estruturas, acho que de todos os setores do país. O engraçado é que nem a minha, nem a sua, nem a geração do cabelo vivenciou isso. Não. Então seria um negócio assim. Chegar à Copa do Mundo sem seleção brasileira em campo. Ó, desde quando eu acompanho futebol, meados da década de 80. Lá pra quando Charles Miller chegou no Brasil. Década de 80, segunda metade da década de 80. O pior momento foi 94. As eliminatórias de 93 foram complicadas. Perdemos a Perdeu pra Bolívia. Mas ganhamos. Não, mas não só classificou, como ganhou a Copa em 94. 2001 foi complicado tumulto, também. foi polêmico. Nossa, CPI, foi. Então, pelas suas palavras, o Hexa tá vindo aí. Pode ser. O futebol tem essas de coisas, repente, por que não? Uma geração desacreditada. 94 vinha após Era Dunga. Tem que sair de Recife, né? Que Recife. O problema é que em 94 você tinha Ronaldinho, você tinha Romário, você tinha uma... A 2002 você tinha Rivaldo, Ronaldinho... Kaká, você tinha um baita time. Hoje você tem quem? Vini Júnior. Tem ninguém. Cara. Celcinho, como que é Celcinho? Quem? Como que é o nome do... O Savinho. Savinho, pelo amor de Deus, gente. Vai. Emerson, porteiro de Campinas, indo trabalhar ouvindo a CBN. Isso aí, bom trabalho, hein? Pavone, guincheiro de Campinas, ouvindo a gente. Guincheiro? Direto aqui no Zeferino Vaz, ouvindo a CBN. Pra Paulinha, né? Cláudio, em Jaguariúna, direto da Fazenda Duas Marias. Eram 3, mas uma brigou e foi embora. O Guarani concentrava lá no Duas Marias, né? Estádio Alfredo Chiavegato. Moleque. Sem Neymar e sem ninguém. Hélio de Campinas. Falando da seleção brasileira. Mas o Neymar também tem que se ajudar, né? Também tem que se ajudar. Segunda-feira, em pleno tratamento, tá acompanhando a seleção brasileira, mas apareceu nas redes sociais brindando uma taça de vinho, tomando vinho. Mas vinho pode, velho. Ele tá vinho carudo. Recuperação. Vinho né, não tem glúten, cara. Ele tá carudo. A fase anterior do processo operatório que requer ali não beber, porque tem antibióticos, essas coisas. Nesse momento que ele tá, o vinho dá uma relaxada, exato. Uma soltada. Né? Você nunca deu uma soltada, não, Chave, em plena segunda-feira? Será que ele gosta de uma serva, assim? Que ele tá não, cerveja não. Parece que a turma que acompanha os amigos do Neymar, os parças, falam que ele gosta mais de vinho, destiladinho, cerveja, tanto que nunca viram bebendo cerveja, né? Não, é igual eu também, nunca viram. Eu também nem gosto de cerveja, não. Pessoal, acho que não existe mais esse clamor para a seleção. Se ficar fora da Copa, será apenas a cereja do bolo. O Cleuber, de Nova Odessa. Obrigado, Cleuber. Tem áudio também, né, para os ouvintes que estão acompanhando a gente no 991869070. Quer ver, ó? Boa tarde, galera da CBN de Campinas. Opa, somos nós. Do Arena, Anderson Simoni de Vinhedo, torcedor da Português de Esportes. Saudações lusas. Seleção brasileira, meu amigo. Só de Copa de 1982, que essa daí tá difícil, hein? Tá de doer, né? Nós vamos sofrer muito, ok? Pra quem viu Careca, cara, jogando lá, hoje a gente olha esses outros aí, tá difícil, hein? Grande abraço, fique com Deus, bom trabalho. Valeu, meu caro ouvinte de Vinhedo, falando do Careca. Vinhedo respondeu, hein? Careca ídolo do Bugrão. Vamos mais uma aí. Boa tarde, galera do Arena CBN. Filho! Paulo Roberto de Campinas. Animado, hein, Paulão? Passando aqui na região do Monte Cristo, aqui, ó. Nossa, Santo Dumont. Vai chegando no Campinas Shopping. Ô, galera, estamos ouvindo aí todos os dias. Decepcionado com o Timão, viu? Decepcionado com o Timão. Quem vai vir aí agora para assumir o Timão? Se o Corinthians tivesse metade desse ânimo aí, já tava fora do rebaixamento. Na bolé foi boa. Manda mais uma. Boa tarde, galera do Arena. Tudo bem com vocês aí? E aí? Rapaziada, do jeito que anda a carruagem, eu acho que nem a curto, nem a longo prazo, viu? A seleção tá muito ruim. Tá mesmo. Só se o Neymar voltar e resolver assumir uma vida de atleta, né? Mas o falou que caso contrário, nossa, vai longe, hein, para arrumar uma seleção.
A propósito, estou em Vinhedo, mas é Frank de Valinhos. Ó, o Frank. Abraço. É grande Frank. Vai mais um aí, põe no ar, vai. Boa tarde. Júlio de Indaiatuba, Cidade do Sol. Cidade do Sol, mas não é Araraquara, que é a morada do Sol? Não, mas tem a Morada do Sol e a Cidade do Sol. Ah, então a Indaiatuba é a Cidade do Sol. Exatamente. Mas o Sol mora em Araraquara. As duas são ensolaradas. Num clássico ferroviário primavera. Boa tarde, meus amigos da Arena, tudo bem? Tudo bom? É o Ricardo aqui de Araras. Ô, Um Ricardo. abraço a todos. Terra do União São João de Araras, que revelou Roberto Carlos, de Jalminha. Não foi de Jalminha? Não. Léo dos Santos. Léo dos Santos. O Veloso do Palmeiras. Veloso é de Araras. Sorato é de Araras. Sorato. Fez o gol do Vasco em 89 na final. Ó, ali pra mim, a hora que quiser. Pra cidade boa, na hora que você quiser, Cabelo. Não, sim. A hora que você quiser. Até porque ela tem estrutura Muita. pra oferecer do bom e do melhor. É uma estrutura grande, inclusive. Grande, abrangente, eu diria. Exato, com entradas largas. Largas, contempla a toda a comunidade. Gosto muito de Araras. Boa. Vamos para mais um ouvinte aí. Boa tarde, pessoal do Arena. Edivaldo de Jaguariúna. Ô, Jaguariúna. Paz do céu. Falar em seleção brasileira. Misericórdia. Olha, até cara. travou, rapaz. Pelo amor de Deus. Haja vista o Brasileirão, né? Só duas equipes brigando pelo título. Aí, o cara e o tá resto com a vida brigando pra amargurada. Libertadores e pra não cair. Mandou Os caras entram no campeonato só pra pegar a verba da federação. Ei, A Libertadores com 25 vagas, né? Só fica de fora da Libertadores os da Os Série B. rebaixados. Fala isso não, né? Fala isso não. Vamos pra mais um aí. E aí, meu rei, é Cláudio de Indaiatuba. Começou cedo, hein, Cláudio? Eu vi a seleção jogando ontem no Ibis. Que isso? Ô, louco, Claudião, não é assim também. Lembra do Catuense lá da Bahia? Catuense. Que veio do Corinthians? Mordeu logo cedo o marimbondo, hein, Claudião? E aí, rapaziada? Você sabe que eu acho que jogou na Catuense? Beijoca no final de carreira. Beijoca. Mais um aí, vamos pôr no ar os ouvintes mandando áudio pra Vale os seus mal acabados da cuidar da sua CBN, da Arena, Eliel, Carlão. E aí? Cadê o Lupe? O Lupe tá num retiro Cadê o budista. Lupe? Não tá? Um monte, né? Então, eu tô dirigindo aqui na Unicamp. Rapaz, É o não pode Sola, falar, não. motorista de aplicativo. Não, mas tem que estacionar pra mandar áudio, hein? O Lupe, a gente lembra que precisou de um período sabático, porque ele tinha a prova, ele tá se formando em monge, né? Ele vai voltar com aquele cabelo Isso. raspado e com... E aí, Tem uma estética própria, né? A última prova dessa faculdade, nem sabia que tinha faculdade, monge, sei lá o que que é ele passar um período de 20 dias no monte, né? E aí ele tá nesse período sabático. Não conseguimos, inclusive, localizá-lo, mas ele estava precisando de uma acalmada na vida, né? Boa sorte ao Lupe. O cabelo tipo no estilo do cabelo aqui, ó. Em cima não tem nada e atrás. É um período de reflexão, talvez. Foi pro monte. Ai. Vai mandando mensagem aí que a gente está sintonizado no Arena com você e querendo saber onde você está com o Arena. Tá bom? 991869070. Ô, Chaibe, São Paulo hoje vai jogar só para cumprir tabela, porque a vitória já é do Atlético, né? São Paulo tem muita dificuldade na Liga Arena, fazia muito tempo que não venceu faz um tempinho, mas tem um histórico complicado lá, jogando contra o Furacão. Um jogo direto, né, por uma vaga direta ali nas primeiras colocações. O São Paulo, que voltou a vencer, né, depois de duas derrotas, acabou vencendo o Criciúma e o próprio Bahia, e agora vai ter a volta do Luiz Beldia no banco também, ele ficou de fora da partida contra o tricolor baiano. O São Paulo que pretende continuar vencendo para voltar ao sonho do título brasileiro, né? Agora está a 6 pontos do Flamengo, uma vitória hoje pode colocar o time no G4, e o Flamengo tem compromisso complicado também, pega o Atlético Mineiro fora de casa. Partida boa para o São Paulo vencer e convencer, né? E aí, Carlão, você me diz, hein? Jogo difícil para o São Paulo hoje, porém, se voltar de Curitiba com os 3 pontos, é o carimbo de que o São Paulo tem forças para incomodar Flamengo e Palmeiras. Título eu acho muito difícil com estas duas equipes lá na frente, pouco provável que consiga
beliscar aí a taça, mas pelo menos incomodar, né? Porque o São Paulo ele tem um retrospecto legal contra o Palmeiras, contra o próprio Flamengo também. Eu acho que o São Paulo forte, um São Paulo empenhado, principalmente nos jogos no Morumbi e até contra Palmeiras e Flamengo, o São Paulo tem condições. Agora, título brasileiro, contando com rubro-negro e verdão na frente, é muito complicado. E o Scheibe lembrou bem, hein? Tem outro jogão, hein? Atlético Mineiro e Flamengo, Jogaço. Tá jogaço, hein? O Flamengo vai bem remendado, né? Ah, mas mesmo assim, né? O forte. remendadinho do Flamengo dá um trabalho. Fica em quinto lugar. Se tiver a galera lá focada, se tiver... Eu acho que esse é o jogo da quarta, né? O que? O Atlético e Flamengo? Isso, Atlético e Flamengo. Sim. Podem discorrer sobre. Sim, aliás, é um jogo de muita rivalidade. A novidade no Flamengo hoje é o Carlinhos na frente. Ele deve poupar o Pedro e também poupar o Gerson, que são dois jogadores importantíssimos, até porque o que pensa o Tite? Ele pensa que esse jogo contra o Atlético é um jogo assim, que na projeção do Flamengo é um jogo perdível. Não que vai lá para perder, mas é um jogo em que a derrota não é nenhuma catástrofe. Não altera o projeto. E na próxima rodada o Flamengo enfrenta o Cuiabá no Maracanã, que aí sim é jogo para o Flamengo contemplar os 3 pontos. Porque o que também na comissão técnica do Flamengo, o que se discute? O importante agora não é ficar atrás a liderança, o Palmeiras, não, líder, Palmeiras ganhou, vamos ganhar também, Palmeiras empatou, não sei o que, não. O Flamengo ele tem que ficar no bolo ali entre os 2, 3 primeiros colocados para nas últimas rodadas dar aquele famoso sprint. Então hoje é um time meio que remendadão lá em Belo Horizonte. E é engraçado, você falou de rivalidade e tal, mas isso desde 1980, né? Sempre, porque a torcida do Galo não perdoa 1980, mas não desce mais nem com uma geladinha. Depois teve, logo na sequência, aí teve um amistoso que o Pelé jogou com a camisa do Flamengo. Mas, cara, Cabelo, você e o Fabião, eu sou entusiasta do futebol do passado, e às vezes eu vejo vídeos daquela partida. O Reinaldo jogando com os dois joelhos baleados. Esse foi o do empate, né? No Brasileirão. Isso, né? Eu quero chegar nesse que o Fabião citou. É revoltante. Revoltante. Né? Aquilo é revoltante que fez o José Roberto. Que o Flamengo tinha uma seleção. Foi em Goiânia, aliás, esse jogo, né? Sim, mas o Atlético Mineiro também tinha. Mas é o que o Carlão disse, é esperança não. Expectativa de grande jogo hoje, mesmo que o Flamengo remendado, olha, sei não, hein? Se o Galo não abriu o olho... Oi, Scheibe. O ouvinte falou há pouco também, mudando um pouco de assunto, do Corinthians, né? O Corinthians que tem na prioridade para buscar um substituto para o Antônio Oliveira. Especulou-se no Carille, o Corinthians gostaria muito de contar com o Carille, mas segue complicada a negociação com o Santos, e surgiu o nome com muita força nessa tarde de Ramon Dias, né? O argentino que treinou o Vasco da Gama no passado, saiu do Vasco no começo desse campeonato, está sem clube, e o Corinthians quer definir prontamente o substituto e pensa no Ramon Dias, um cara experiente, para tirar o time do buraco neste momento. E tem mais uma situação que chegou agora à tarde, aí que complica o Corinthians também, para a gente ver a situação que está o Timão, né? Gustavo Mosquito e o Arthur Souza, um jovem atacante que foi revelado pelo Corinthians, fez apenas 5 jogos no profissional, entraram na justiça contra o clube pedindo a rescisão de contrato, alegando falta de pagamento. Quer dizer, se a moda pega no Corinthians, isso pode complicar ainda mais. Lembrando que se o clube não paga 3 meses o salário do jogador, o jogador tem possibilidade de deixar o clube sem qualquer custo, né? Sabe aquele assessor que foi empurrado pelo Felipe Melo? Ele foi punido. Ele pegou 15 dias de suspensão no STJD, porque segundo o STJD ele não poderia passar ali naquele momento que ele passou. O cara quase foi catapultado para outro lugar e pegou 15 dias de suspensão. É o STJD, né, gente? Fazer o quê? O que esperar do STJD? Ainda não foi julgado. Vamos acabar, né? Vamos esperar ver o que vai acontecer com ele. Pegar. Também acho que não. Vai ser brando. Vamos ouvir mais áudios antes do intervalo para a gente ver o que a galera que está participando no nosso WhatsApp está mandando. Põe no ar aí, Nilson Belisário. Boa tarde, galera do Arena. Tudo bem? Tudo certo. Ô, Keilon, você acha que o Gé na seleção resolveria? Não, esse assunto falou hoje de manhã que a seleção, o problema da seleção é falta de centroavante. Resolveria, não. O que você acha do Gé? Resolveria? Abraço. Quem é o Ademar? Não sei quem é não, mas é melhor não. Calma. O Gé ainda está galgando degraus com a camisa da coisa de uns 15 anos dá certo. Vamos para mais um aí. Vamos com calma. Também não é assim, né? Boa tarde, pessoal do Arena. A seleção não pode ficar fora da Copa, não. Como é que vai ficar o nosso feriado? Pessoas que pensam mais nisso, né?
Abraço pro Carlos Derranini, lá de Boituva, capital do balonismo e paraquedismo. Opa. Aliás, se tem um negócio que eu tenho vontade de fazer, mas não tenho coragem, é pular de paraquedas, hein? Boa sorte, então, viu? Eu não tenho coragem nenhuma, velho. Eu já pulei. Uma das sensações mais gostosas da vida. Eu não tenho coragem, cara. Não tenho. Eu acho que eu morro na véspera. Ele tá louco. Tranquilinho, boa sorte pra não tem coragem, não. Vai pra mais um muito aí. bonito, mas os outros faziam. Boa tarde, CBN Campinas. É João Carlos, palmeirense de Campinas. Ó. Aqui na região da Dom Pedro, próximo a PUC, Unicamp. Ó. Opa. Só para fazer uma brincadeirinha com vocês aí. Faz aí, João. Amigo perguntou para mim, você não tá torcendo pro Brasil? Eu falei, não tô, mas você não é brasileiro? Falei, não sou brasileiro, sou palmeirense. Que isso? Porque o time tá muito fraco e sequer eu perdi meu tempo de assistir esses jogos aí. Consegui ver os gols porque eu vejo a Bruna Ficagna todo dia no Globo Esporte. Um abraço, telespectador assíduo do Globo Esporte. Fiel, hein? Isso aí. Telespectador fiel e ouvinte da CBN, e do Globo Esporte e telespectador. Tá muito bem informado, hein? Tá muito bem informado. Vamos para mais um aí. Boa tarde, amigos da CBN, Cabela, Carlão e companhia. Se a seleção brasileira ficar fora da Copa do Mundo, é só mais um resultado, né? Esperado, porque já está fora das Olimpíadas. E é o reflexo do que acontece hoje, principalmente jogadores saindo muito cedo. É muito euro e pouco futebol. Olha, frase pesada. Contundente, hein? Opinião contundente. Frase pesada. E aí, galera da CBN, beleza? Aqui é o Alexandre Corintiano, sofredor de Hortolândia. Ô, Alexandre. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Faz aí. Será que esse monte de pé de rato que o Corinthians contratou esse ano não dava para pagar o salário do Roger Guedes e trazer de novo ele para o Timão? Não, porque olha, eu vou falar para você, hein? Yuri caindo sozinho, quase no meio de campo, é de acabar com o Pequi de Goiás. Não dava, sabe por quê? Não tá conseguindo pagar o FGTS do Mosquito, vai pagar o salário do... Tá doido? Fala, pessoal da Arena. Pô, rapaziada aí tá com o coração muito peludo, hein? Todo mundo brabo com a seleção. Calma, a gente cobra tanto que tem que dar tempo ao tempo pros treinadores, que os caras mandam embora treinador rápido, não sei o que tem, calma. Dorival tá quantos jogos aí à frente da seleção? Tá certo, uma opinião tudo vai ponderada. Brasil vai ser hexa. André Frajola de Campinas. Ei, Frajola, só faltou o Piu-Piu pra virar uma comédia aí, velho. Pelo amor de Deus. Não chama que vem. Manda mais um aí, vamos terminar os áudios dos ouvintes antes do intervalo. Fala, galera do CBN. Ô, Eliel. Ô, você falou meu nome aí, Falei. perto do São Judas aqui do Falei. Sumaré. Só não cai aí. Não deu meu recado aí? Não dei. Cara, é melhor assistir meu Corinthians caindo aos pedaços pela ladeira do que ver esse bando de Nutella da seleção brasileira jogando bola na TV. Tá vendo por que eu não falei? Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Quatro e 50 de volta, 4h57, de volta com a Arena CBN. Vamos abrir, Vamos né? abrir, vamos abrir. Abrindo sarcófago. Dia 3 de julho de algum tempo atrás, a Ponte Preta esteve em campo. Esteve em campo. Contra quem? Contra o São Paulo. Fala um jogador... Aí vai complicar. Mas é qualquer um. Eu vou falar um. Vai. Carlinhos do São Paulo. Carlinhos, lateral esquerdo. 2015. Chaive, que ano? Carlinhos, que tinha um rabinho de cavalo, É. né? Jogou, acho que foi o último ano da Ponte Preta na Série A do Brasileiro. Aquele do Fluminense 2017. lá, que era do Santos, Fabião.
Que era do Santos. 2017? Muito bem. É por isso que eu lembrei. Vamos lá. Lateral esquerdo. Do meu peixão, infelizmente. Queria do Santos. Vamos com o VT do jogo para quem tá no YouTube com a gente. E para quem tá no rádio, fica com a narração de hoje quem? Reportagem de Paulo Augusto. Ah, ele? Ele. Então, para você ter a certeza de como se escreve um bom texto, com coerência, coesão, tá aí, manda aí, ó. Que explodiu na trave. Com um jogador a mais, a Ponte administrou o jogo. E o time achou o gol na velocidade de um atacante. Cleison dá o passe de calcanhar e corre. Reinaldo cruza, o Wellington Paulista domina e chuta. No rebote, olha só quem aparece dentro da área para marcar. Cleison. A Ponte teve outras oportunidades, mas 1-0 foi suficiente para o time somar 3 pontos e encostar no G4. Bons tempos. Fazia tempo que eu não ouvia sempre. Encostar no G4. Conseguiu sair da última colocação, conseguiu sair da crise, espantou a crise. E teve ganhador hoje, hein? Encostou no G4. Teve ganhador. Quer dizer, ganhadores. Eu e tu, Carlão. Ah, é? Porque você foi 2015 e o Chave 2017. Mas o jogo é 2016. Não, mas essa música é de 2015. Não, 2016. Não, essa música é de 2015. Não, agora eu vou contestar. Agora eu vou contestar. Porque essa... Eu vou contestar. Não. Essa música faz parte do álbum Purpose, lançado em 2015 por gente. Aí agora você realmente está trapaceando. Você está trapaceando. É lamentável. Você está usando de um expediente maldoso e totalmente cheio de má índole para ganhar o quadro. Agora você realmente comprovou o caráter que tem. Negativo. Vossa Senhoria está desrespeitando os princípios éticos morais do quadro sarcófago. O senhor não tem envergadura moral para me acusar. Estou completamente decepcionado. Tinha um enorme apreço por esse cara, rapaz. Vamos lá. Essa música foi lançada em 2015 e você extremamente usou aí do expediente maldoso. Não pode ficar vociferando essas atrocidades. Você, infelizmente, sem embasamento. Você me fez talhar a veia aqui nesse programa. Você me fez lamentável. Vai, Ponte Preta 1, São Paulo 0, Ponte de João Carlos, Jefferson, Fábio Ferreira, Douglas Groli, Reinaldo, João Vitor, René Júnior, depois Thiago Galhardo, Matheus Jesus, depois Ravanelli, Wellington Paulista, Cleice, William Potker, depois Roger, técnico Eduardo Batista. São Paulo de Denis, Caramelo, depois Calheri, Lugano, Lianco e Matheus Reis, Arthur, Wesley, Cueva, Centurion, depois Ítalo, Luiz Araújo, depois Carlinhos e Allan Kardec, técnico Edgardo Balza. Caramelo que estava no voo esse ano que a Ponte usou aquele uniforme amarelo e azul, né? Nossa, não lembra disso. Foi 2016 ou foi 2017 que ela ganhou do Flamengo? Gol do... Agora é o ano que você escolhe, não é de acordo com a história conta, é o ano que você decide ser. Agora é assim. Hoje você está escolhendo o ano que você quer. Vamos vilipendiar. Eu quero o ano de 2015, então vai ser 2015. Eu nunca, olha, eu vivi pra ver a maior falcatrua da história no quadro sarcófago. Ele escolhe uma música de 2015, mas o jogo é de 2016. Que absurdo. E não dá nem pra dizer que a música foi lançada em dezembro e o jogo foi em janeiro, porque nós estamos em julho. Uma das maiores vergonhas que esse programa já passou. Trabalho tão bonito, trabalho de pesquisa, história. Não tenho nem condições de continuar o programa. O que fizeram com o programa hoje... Eu não tenho mais palavras. Trabalho de sangue. Se for pra continuar desse jeito aí, eu nem venho mais. Acabou. Perdi totalmente a graça disso aqui. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br